Aprender no espanhol significa pegar. Quando você aprende, você segura. É como segurar. Em espanhol, aprender é segurar. Você segura aquele conhecimento. Mas quem faz isso? Você. O professor só uma guia. E o professor sabe bem menos que o aluno muitas vezes. Mas ele aprende com o decorrer do ofício, né? Então, um condutor é um guia. Mas quem aprende é o aluno. Quem resolve o problema é aquele pessoal. O psicólogo orienta, ajuda, tem técnicas. Bom, o professor faz isso. Vamos estudar a água. Então eu vou entrar no livro, a água. A água é uma substância muito maravilhosa e você vê, ajuda, ele tem um estado físico, sólido, líquido, gasoso, mas tem também um estado de plasma. A matéria tem 5 estados. Nós temos estudado 3 na escola, sólido, líquido e gasoso. Aqui nós vemos quais estados da água. Nessa ilustração, 2 estados, o estado líquido e o estado gasoso, que você não vê, mas ele está evaporando. A água evapora a qualquer temperatura. Para que não evapore, ele tem uma tensão superficial. A água tem como um filme na superfície que ajuda, que evita que a água evapore, mas igualmente a água evapora qualquer temperatura, e quando chega a 100 graus ela ferve, se estiver ao nível do mar. Todos os líquidos têm essa capa em cima que se chama tensão superficial. É como que essas moléculas que estão formando se juntam tudo e formam como uma força para evitar a evaporação. Tem líquidos como o álcool, que a tensão superficial é mais frágil, é mais fraca, por isso evapora mais rápido. Acetona, por exemplo, aquele que dá esmalte, você deixa a tampa deixa sem tapar o frasco, evapora todo. Por quê? Porque tem alta volatilidade, a tensão superficial é baixa. A água tem uma tensão superficial alta, evita que se evapore facilmente. Aqui a água está em estado líquido e gasoso, mas o gás a gente não vê. O terceiro estado da matéria, então, sólido, líquido, gasoso, e o quarto estado de plasma. O estado de plasma, para você ter uma ideia, é como o Sol está em estado de plasma. Mas para você ter em conta, vamos supor que você está chegando na sua cidade, de noite, está indo do Paraguai e está chegando na sua cidade. Como se chama a sua cidade? Encantada. É bonito o nome, né? Mas Encantada fica na beira de uma montanha, de um lugar alto. E você está lá em cima e vai descer para chegar. Quando você está lá em cima, você vê tipo uma nuvem ou uma capa que envolve a cidade à noite, tipo um halo. Isso é o estado de plasma. Então, esse é o quarto estado da matéria. E o quinto estado da matéria é o estado condensado. Já há muito tempo atrás foi descoberto esses estados. O quarto estado, eu lembro que eu trabalhava numa indústria farmacêutica na Assunção, e a minha chefe me falou: Oscar, vamos comprar um forno de plasma. Me falou. E quanto está custando? Eu perguntei, eu lembro muito bem, foi no ano 2000, já tinha o estado da matéria, o plasma. E ela me falou $300 mil. E foi uma aquisição muito boa para a indústria, né? Para ser laboratório, porque é um tipo micro-ondas. É um tipo micro-ondas, onde você coloca a amostra e a energia daquele forno é tão alto que o sólido que você tinha colocado vira plasma e separa os elementos químicos e fica fácil para analisar. Você que é química, engenheira de produção, sabe. Então é assim faz a análise é feita com aparelhos. Então já é um estado já muito antigo, já tem que estudar aí pode procurar no Google mesmo para saber há quanto ano foi descoberto o estado de plasma. Logo foi descoberto o quinto estado da matéria, que é o estado condensado. E o nome desse estado se deve a 2 pessoas, o Einstein e você. Com B, assim, vou escrever aqui. É um português, cara. Ninguém ia pensar que um português ia descobrir alguma coisa, né?
porque você sempre soa no português, né? Você é Einstein. Einstein. Eu já nem lembro como se escreve. Einstein, assim. Esse o estado condensado. É o quinto estado da matéria. E agora mesmo está por ser aprovado o sexto estado da matéria. Ainda não tem nome, mas já está o sexto estado da matéria. Porque tem físicos que não param de estudar a matéria, o átomo, e vão descobrindo. Cada estado físico tem as suas características. E toda a matéria pode estar nesses 5 estados da matéria. Depende das condições a que ela é submetida. Porque você vê, a água é uma matéria. A água pode estar, você vê, gelo, pode estar líquido, pode estar gasoso, pode estar em estado de plasma também. Porque se torna gasosa, mais que gasosa, mais energizado e assim. Então nós vamos estudar a água agora. Olha aqui essa imagem. Ela está em todo o nosso corpo. Olha aqui, está na articulação. Fala que está na articulação. A articulação nós temos em toda parte do nosso corpo. Aqui tem água, tem a sinóvia, o líquido sinovial, que lubrifica a articulação. Nós temos líquido em cada articulação, E quando estraga esse líquido, tem um derrame daquele líquido, produz um edema e dor nessa articulação. Serve para proteger o tecido sensível. Tem água no olho, água na boca, nas mucosas, todo, de nossa boca até o ânus. A gente vai estudar tudo no corpo, está lubricado. Tem lugares que tem que estar mais lubricado que outros, para poder cumprir com a função. Nosso olho produz lágrimas para proteger, enzima também. No aparelho digestivo, quando você vai estudar fisiologia esse ano, vai estudar a digestão, é massa com os vídeos que são feitos hoje em dia. Porque tem essa câmera que introduz, né? E você vê o interior completo, desde a boca até o intestino, e vê o movimento do estômago, vê o movimento do intestino, fino e grosso, porque pode colocar também por atrás, né, a câmera, e vai no intestino. Tudo é muito bonito por dentro. Tudo é muito bonito, roçadinho e bem umedecido. Esse é o nosso interior. Entende? Então, mas é verdade, cara. Se você faz uma endoscopia e você olhar na câmera a cores, você vai ver roçadinho, aunque você seja moreno, por exemplo, por dentro. Porque é a cor que dá o sangue, né? A hemoglobina, dá aquela cor vermelha para o interior, e estamos cheios de sangue, com água, com cor, né? E então dá essa cor aos órgãos. Então, você vai proteger os órgãos, assim, facilita a digestão. Na boca já temos enzimas para eliminarmos detritos através da urina e da matéria fecal. Ela tem a urina líquida, mas a matéria fecal é sempre sólida. Sólida, a vezes líquida, quando tem diarreia, é mais líquido que sólido. E se está constipado ou está comendo mal, pouca fibra, é bem duro, como pedra. Então, tem água, transporta nutrientes e também regula a temperatura. Nosso corpo é regulado pela água, a temperatura do nosso corpo é automática. Vamos tratar até nosso horário, não importa se não acabamos, na outra semana vamos fazer a unidade 2 e vamos começar a 3. E aí já vamos ir mais rápido. Essa primeira aula que eu fiquei jogando a conversa fora. A água é o mais abundante, o componente mais abundante do organismo. Nós temos muita água. Ao redor, esse é um promédio. Tem pessoas que têm mais água e tem pessoas que têm menos água no seu interior. De que depende? Da idade. E depende do sexo. Quem é mais novo tem mais água. Quem é mais já velho tem menos água. O homem tem mais água que a mulher, porque a mulher tem mais gordura localizada, mas isso é natural, é genético. Sabe por quê? Porque a mulher tem distribuição de graça, pensando, digamos que na biologia, que ela tem que engendrar um filho, ou uma filha, e
e que tem que amamentar. Então tem distribuição de graça no corpo diferente. Homem não tem bunda, nem precisa, não é? Mulher tem bunda, sem querer ofender ninguém, tá? Tem uma forma diferente, então a gordura é diferente, mas a gordura não absorve bem a água. Então, por ter mais gordura localizada, a mulher tem menos água, mas é pouca diferença, não é que está desidratado. Ao redor de 60% do peso promédio é água. Se você tem, por exemplo, 70 quilos, quanto quilo você tem? 67, 67, não é? Então, 60% é água. Uma pessoa que tem 70 quilos, sempre é feito com 70 quilos, é um cálculo, 7 por 6, 42 quilos desse corpo de 70 quilos é somente água. É muita água. É nosso corpo. Quanto mais água, melhor. 50 tanto dentro da célula como fora da célula. Então a célula tem água por dentro e fora da célula, no espaço extracelular, também tem água. Essa é a química já, que ninguém gosta muito, mas nem precisa muito. Essa é a estrutura molecular da água. Ela forma duas ligações simples, chamadas covalentes, entre oxigênio e hidrogênio. Dois metais que se unem por meio de ligação covalente. Esse ângulo de enlace foi demonstrado que é 104,5. Os átomos, quando formam moléculas, têm uma estrutura geométrica. Aí entra a geometria. Então a gente brinca na escola. Pede para o pessoal, bom, na próxima aula, pessoal, todo mundo com camisinha. Então a pessoa gosta dessas coisas, né? O homem traz camisinha, a mulher também. Porque se você falar balões, não quer trazer balões, mas traz camisinha, eles trazem. Porque eu já testei, né? Amanhã vai trazer balões, ninguém traz balão, camisinha. Então, você infla uma camisinha, infla outra, e você segura pelas pontas, amarra pelas pontas, você vai ver que as camisinhas ficam, é incrível, fica assim, formando um ângulo de 180 graus. É uma repulsão, cada um quer ocupar um espaço o mais longe possível. Acontece com os átomos. E aí aparece o conceito de orbital, atômico orbital molecular, que na teoria tem, mas na realidade também. Então, se você segura pelas pontas duas camisinhas, imagina que você inflou e suflou ar, ele vai ficar assim. Uma estrutura linear é chamada com um ângulo de 180 graus. Quer dizer que os compostos químicos têm uma estrutura geométrica bem arrumada, sobretudo nos cristais. Os cristais têm uma estrutura muito legal. E os corpos amorfos não têm forma. A maioria dos cristais são chamados por isso. Cristais têm uma estrutura cristalina. Estrutura cristalina é uma estrutura geométrica arrumada. Bom, se você tem 3 balões ou 3 camisinhas, você inflando, enchendo e atando nas pontas, ela fica mais ou menos assim, trigonal plana. Forma um ângulo de 120 graus. É incrível, mas fica assim, ó. Fica desse jeito, um para cima e 2 para os lados. Tem um fenômeno chamado impedimento estérico, que impeça que juntem. Se você tiver 4, então fica desse jeito, mais ou menos parecido com esse. Forma um tetraedro, uma figura geométrica parecida a uma pirâmide. Fica um tetraedro. E um tetraedro mais ou menos é assim, tem uma ponta que vai ficar assim, outra ponta que vai ficar assim, outra que vai ficar assim, e a outra vai ficar assim, fora do plano, vai ficar para fora ou vai ficar para trás. Isso é um tetraedro, que seria essa estrutura, que aqui tem 1, 2, 3, 4 orbitais, e fica um tetraedro. O carbono tem essa estrutura, 4 orbitais no espaço. Quer dizer, se eu tiver 4 negócios desse, e eu quiser picar ou transpolar isso, para você entender, a estrutura química ficaria assim: 1 para cima, 2 assim para baixo, viu? Assim, mais ou menos assim, 120 graus.
e o quarto estaria aqui, fora do plano. Esse é um plano, e esse já fora do plano, no espaço. A estrutura é assim, gente. Imagina atravessar aí. É uma figura espacial, está no espaço, é um tetraedro. Vou trazer na próxima aula um modelo para você entender melhor. Como se fosse uma pirâmide aqui, triangular. Aqui uma base, essa pode virar uma base, pode virar uma base. É uma figura geométrica. Então, os elementos, quando se unem, formam esses orbitais, tá bom? No caso da água, aqui explica. Representa entre 55% e 70% do peso de uma pessoa, ao redor de 60%. Cada molécula de água, todo mundo já sabe, foi passado, ninguém comprovou, comprovaram já por nós. É difícil fazer a comprovação de tudo que estudamos, temos que aceitar que não mente para nós, porque tem coisas que é difícil comprovar, já dá por conhecido e a gente aceita isso. Disse que cada molécula da água está formada por um átomo de oxigênio, ele é muito eletronegativo, e por ligação covalente dos átomos de hidrogênio, H, aqui. É uma molécula polar, dipolar e eletricamente neutra. Vamos explicar isso. O que significa polar? Polar significa que tem dois polos. A água tem um polo negativo e um polo positivo. Essa é a molécula de água. Vou apagar aí e vou escrever de novo, para tentar explicar por que é polar. Ele tem um elemento oxigênio que é muito negativo. Então, se tem alguma coisa muito negativo, você tem um vetor negativo para um lado, porque essa é uma força. E por outro lado tem o hidrogênio. O hidrogênio é positivo. Porque ele é positivo e porque é negativo o oxigênio. Tem a tabela, tem pessoas que já estudaram. Por exemplo, você, meu amigo, e eu. Levanta, por favor. Levanta. Eu preciso de você aqui. Fica aqui na frente, para todo mundo ver. Vira aqui para mim, assim, de frente para mim. Então a gente vai fazer uma brincadeira. Coloca o pé, sem medo. Então, vamos tentar. Você vai me empurrar para allá. Me empurra. Não. Bom, me empurra. Mas não tira o pé dele. Entende? E vamos ver quem ganha. Viu? É que sou mais gordo, é mais massa. Eu ganhei agora que deu bom. Na natureza é assim mesmo. Os átomos brigam. Qual é a moneda de briga dos átomos? Elétrons. São elétrons. Eles querem elétron. Por que é elétron? Porque é energia. Já falamos da energia, do movimento. O que é elétron? E tem elementos que ganham esses elétrons. Quais são? Os elétrons negativos, que são os ametais, que estão na direita da tabela periódica. Aqueles que estão na direita da tabela periódica são eletronegativos. Eles gostam de elétron e eles puxam o elétron. E os que estão do lado esquerdo da tabela, que são os metais, eles não têm tanta apetência pelos elétrons e ele perde elétron. Então, na química tem um grupo de elementos que perde algo, que são elétrons, e outros que ganham. É igual que na vida. Na vida, homem perde, mulher ganha. Então, eu sempre digo para meus alunos, para eles aprender, brincando, que os elétrons sempre estão em disputa, que é, digamos, os bens materiais. E nos bens materiais, você sabe que na realidade é da mulher mesmo. Tem homem que não vai concordar, mas em Paraguai nós temos a cultura de que tudo que é de economia, de bens, é da mulher. Essa é a cultura paraguaia. Então você deixa carro, deixa casa para a mulher, porque você vai. Mulher também pode conseguir tudo, mas sua mulher tem seus filhos, você deixa tudo, nem briga por isso. Não tem briga, não tem papo. Em Paraguai essa é a nossa cultura. Talvez esteja equivocado, eu não sei.
Mas eu fiz também isso, deixei tudo, porque não vou brigar por coisas materiais com a mãe dos meus filhos. O relacionamento, por mais que acabou, tem que ser bom, entende? Porque pode acabar o matrimônio com amor, mas a amizade fica. Essa relação é a mãe dos meus filhos, né? Se ela precisar, eu estou sempre disponível, porque eu não vou deixar a mãe dos meus filhos passar necessidade se eu puder ajudar. E ela também não vai me desamparar, eu sei disso. Bom, no caso é que o homem perde elétrons, metais. O homem é como um metal, cabeça dura. E os ametais são as mulheres que ganham elétrons. Então, na tabela você tem que aprender, tem que ensinar para seu aluno que tem metais e ametais. Metal é homem, perde elétron. Ametais, mulher, ganha elétron. Quem perde elétron se oxida, quem ganha elétron se reduz. E assim você vai construindo a química. Então você vê, aqui tem oxigênio e tem hidrogênio. Os dois são ametais, mas o oxigênio está bem para a direita e o hidrogênio foi colocado lá na esquerda. Quer dizer que tem uma escala que um cara fez, a escala de Lewis, eletronegatividade de Lewis, porque, e do Pauling também, que trabalhou com a eletronegatividade e força de atração dos elementos, colocou o valor oxigênio 3,5 de força. A máxima força de eletronegatividade é 4, o flúor. Na tabela está esses valores. E o hidrogênio 2,5. E a bioquímica está mostrando, professora, porque um aluno me mostrou hoje o caderno dele. A eletronegatividade do oxigênio é 3,5 dB. dB não é dinas, mas dB é a unidade de eletronegatividade. Toda coisa que você aferir tem uma unidade, porque teve um cara que estudou isso. Em homenagem, coloca essa unidade, dB. Mas vamos colocar 3,5. E o hidrogênio é mais ou menos 2,5. Então, a diferença de eletronegatividade é grande, dá 1. A gente não vai fazer cálculo nenhum, só para entender o conceito. Então, esse cara é mais forte que os elétrons. Então, esse desenho está bem para exemplificar, mas não é exato. Como tem que ser essa ligação assim? O oxigênio, por um lado, ele tem 6 elétrons na última camada, sendo 2 pares de elétrons sem compartilhar e 2 que compartilham. Mas compartilha é um jeito de falar. Como ele é muito negativo, ele praticamente segurou o elétron que tem o hidrogênio. E ficou a ligação covalente, ficou mais do lado do oxigênio. E o hidrogênio ficou muito afastado do seu elétron, praticamente perdeu. Por quê? Porque ele não tem tanta força para brigar por esse elétron. E ele puxou. Por isso que se cria uma zona muito negativa ao redor do oxigênio. Densidade de carga elétrica negativa, 2 vezes. Por quê? Por esse elétron e por esse elétron, que não era dele originalmente. Esse era do hidrogênio. Mas o pobre hidrogênio, ele praticamente perdeu. Então ele fica com uma densidade positiva, como ele perdeu praticamente esse elétron. Por isso ele é um dipolo. Dipolo, 2 polos, tem um polo positivo e um polo negativo. Simplificando, se essa fosse a água, de um lado vai ficar bem negativo e do outro lado vai ficar bem positivo. Quem que vai ficar positivo? Hidrogênio. E quem que vai ficar negativo? Oxigênio. Então, a molécula de água, que aqui está representada mais exatamente que fazer só uma bolha aí, o hidrogênio fica positivo e o oxigênio fica negativo. Por isso aqui fala que cada molécula de água está formada por um átomo de oxigênio unido por enlace covalente simples com 2 átomos de hidrogênio. E é uma molécula polar, porque tem 2 polos. Tem polo negativo e polo positivo. Mas é neutra eletricamente. Por quê? Porque tem 2 cargas negativas e tem 2 cargas positivas. Então, a distribuição de carga é neutra. Não é um íon. Não é um íon. Não é sódio mais cloro menos. Porque quando se forma um íon, tem
perca de evento, alguém perde alguma coisa. Você tem aí 50 reais? 10 reais? Que só Pix, não. Quem tem dinheiro? Quer perder 10 reais? Não. Se ela perdia 10 reais, ela ia me dar obrigado, minha amiga. Tchau. Então, aí eu vou perder. Então, ela me disse, professor, me dá aí uns 50. Tem aí? Por favor, 20. Eu dou 20, entende? Quando acontece isso, alguém perder e outro ganhar, a ligação é iônica. Na iônica você arranca mesmo, não tem dor, pega. Aí eles estão compartilhando. Compartilhamento é ligação covalente. Quando é perca, é iônica. E a ligação iônica acontece entre metal e ametal. E nessa parada de homem e mulher, não tem compartilhamento. Sempre um perde e outro ganha. É assim. Ligação covalente entre homem e mulher é complicado. Se for, é o ideal. Bom, essa é alguma pergunta até aí sobre esse slide aqui. Alguma pergunta? Porque pode ser que complique, né? Que não entenda. Não tem problema para perguntar. Se você pergunta, se eu sei, eu respondo. E se não sei, vamos pesquisar. Tem muita informação. Vocês me avisam, eu perco a noção da hora. Acho que chegou a hora. São 16h47. Já passaram 7 minutos. Eu só tenho até 15 minutos. Porque senão, se eu marco fora desse horário, eu já perco a fatura. É triste, mas é assim. Se você começar 15 minutos antes, eu compreendo, 15 minutos antes ninguém começa a aula. A hora é a hora, né? Mas você pode se estender mais.